Fala, galera! Vocês estão bom? Eu tô bom. Eu sou o Vladimir. Hoje eu invadi o canal do Cabra, o professor Luiz Fabrício. Ele na Inglaterra, eu no Brasil, e hoje a gente vai discutir um tema muito legal, que é inteligência artificial e seu impacto na educação. Realmente, hoje o problema da IA na educação é um problemaço que a gente tem, né? Porque os meninos estão aí usando o chat GPT à torta e à direita, né? Mas não do jeito certo. Não é que todo mundo está usando do jeito errado, não. Mas muito aluno está usando para copiar trabalho, para mandar a GPT fazer para eles, para poder pedir a GPT para dar nota para eles, para brigar com você que você deu a nota errada, para fazer esse monte de coisa. Então a gente fica ali entre e ao mesmo tempo, com professores, nós estamos tentando descobrir qual que é a melhor maneira de usar, que muda toda semana. Então ainda tem esse outro probleminha. Então os alunos se adaptando, a gente se adaptando e ao mesmo tempo a gente tem um semestre ali onde que as coisas têm que andar, a gente tem que ensinar, a gente tem que manter os meninos atualizados e a gente tem que arrumar um meio termo para isso tudo, que não é fácil. Então hoje a gente está aqui para tentar dar algumas dicas, tentar pensar sobre esse assunto que é tão complicado e tentar trazer algumas ideias, algumas coisas que a gente tem feito, algumas coisas que a gente tem escutado sobre o assunto para poder fazer. Bom, o que eu penso é o seguinte, o que muita gente pensa. Tem gente que acha que usar IA é fazer prompt, que se ele é um bom prompteiro, ele é um bom usador de IA. E às vezes eu imagino que a conversa não é só fazer prompt, é muito mais do que fazer o próprio prompt. O que você acha disso, Vladimir? Ó, primeiro eu concordo 100% com você com a questão do desafio, né? A gente lembra quando algumas mudanças que nós vivemos. Nós dois não estávamos vivos quando a calculadora nasceu, mas a gente estava aqui quando a internet, a revolução da internet e tudo mais, e as mudanças que foram. E a não é diferente, né? E a veio para fazer uma mudança até mais profunda. E sim, a gente tem que repensar a educação. O Brasil, eu vou falar do Brasil, você pode falar com muito mais Uhum. propriedade da Inglaterra, o Brasil tem se estagnado no modelo educacional dele, né, do país. E isso é um problema. Por quê? Com a revolução que a inteligência artificial traz, nós estamos ficando para trás na questão de ensino. Como você disse, a molecada está cada dia mais cedo aprendendo a usar a inteligência artificial, nem sempre por bem. É aquele aluno que já não queria estudar, descobriu que a IA pode fazer o trabalho dele. Existe uma grande mentira no mercado, que as tais ferramentas que detectam conteúdo de inteligência artificial não funcionam. Eu sei disso porque eu tenho um trabalho, na época que nós dois estudávamos na PUC, que eu digitalizei, joguei num detector e o detector falou que era 98% gerado por IA. Falei, caramba, eu sou o chat GPT, eu não sabia. Então, assim, não dá para levar a sério isso. E aí entra várias questões, né? A questão como você disse, do prompteiro. A gente tem que discutir primeiro o uso da IA, né? Eu acho que tem que entrar em voga nas escolas, como a gente usa IA, como a gente ensina nosso aluno a usar IA, como mudamos os nossos planos de aula para se adequar a esse novo mundo da inteligência artificial. Temos que mudar a nossa forma de avaliação para poder garantir que o nosso aluno está aprendendo e evitar exatamente o que você falou. O aluno que acha que sabe o que é inteligência artificial. Por quê? Eu sei fazer prompt. Tudo bem, se você sabe fazer prompt, hoje você está 2 anos atrasado. E ser prompteiro já é. Então, não. A gente hoje já discute a questão do arquiteto ou engenheiro de contexto, onde a gente já está falando de IA desenvolvendo habilidades. Né? E aí vem a questão que eu devolvo para você. Como é que a galera que usa IA vai desenvolver habilidade ou contexto se esse pessoal não tem criatividade, não tem conhecimento, não sabe o que é um contexto, não sabe interpretar um texto, não sabe criar ideias e quer construir coisas para a IA lhe dar resposta. Ou seja, ele vai ficar perguntando para a IA ter uma ideia, para ele devolver para a IA. Então, assim, o julgamento está morrendo.
Então, basta saber fazer prompt. E o que que é o prompt no final das contas, né? O que que é escrever um bom prompt e o que que é saber pensar? Esse é o ponto, sabe? Quando a gente está falando de prompt, no final das contas, quando a gente está falando de colaborar com a IA, a gente está falando de comunicação, habilidade de se comunicar, não só com a IA. A IA agora, ela se comunica como um humano, em linguagem natural, que é o que mudou, né? Antigamente no computador você precisava de uma linguagem de programação, você precisava de clicar ou fazer outras coisas. Agora você pode conversar com a IA. Então, no fundo, a habilidade de comunicação é central para isso tudo. E aí você vai voltar lá na escolinha. O que que a gente aprende lá na escolinha? Ler, escrever, conversar com os amigos, fazer trabalho uns com os outros. Então, as habilidades são as mesmas, apesar da IA ter chegado como uma ferramenta nova, revolucionária e tudo mais, nós estamos falando no final do dia dessas habilidades básicas que a gente desenvolve lá atrás, né, que permitem que a gente se comunique, que a gente converse com o outro, que a gente resolva os problemas. E aí, o cara achar que fazer prompt é uma coisa diferente de se comunicar, ele está muito errado. Por quê? Primeiro, prompt, é igual você falou, é uma coisa que já está meio que morta, né? Você pega o prompt aí há 2, 3 anos atrás, ele fazia sentido, né? E o prompt parecia um pouco programação de computador. Era um pouco meio que você passava os comandos ali do meio uma coisa meio feita à mão para poder funcionar dependendo do modelo. Só que se você pegar um modelo de hoje, que esses modelos mais voltados para a gente, já ficou muito mais a conversa subiu de nível. Não é a conversa. Eu fui professor de arquitetura de computadores muitos anos. E o que eu sempre falava era o quê? Quando você vai dar uma aula de arquitetura de computador, você fala das camadas do computador. E aí o que eu costumava ensinar para os meninos é o seguinte: você tem o computador que entende ali eletricidade, né, no nível mais baixo. E você tem o humano que fala português, no nosso caso. Então o que, que acontece? Você tem várias camadas dentro do seu computador que vão traduzindo da eletricidade para o binário, para o assembly, para linguagem de alto nível, para o Java, para o Python. O que, que aconteceu nos últimos anos? A gente conseguiu fazer o sonho da computação, que era fazer o computador entender a nossa língua. Você só precisa conversar com ele. Então, quando a gente chegou agora nesse ápice da computação, eu diria, onde a gente consegue conversar diretamente com o computador, no final das contas, a gente chegou nessa habilidade principal, que é a habilidade do quê? De conversar, de transmitir o conhecimento, transmitir para outra pessoa o que é que você quer que ela faça para você. Mas nesse caso não é outra pessoa. A outra pessoa é quem? O computador, né? Então, as pessoas têm que entender a diferença de um prompt, não como uma sequência de comandos, mas muito mais como você se comunicaria com outra pessoa caso eu quisesse que você fizesse alguma coisa. Como é que eu ia te falar para fazer isso, né? E aí vem uma coisa engraçada dos modelos que eu acho que é interessante, porque os modelos hoje eu considero eles no nível estagiário, né? Então ele vai fazer a coisa do jeito que você quer quando você manda ele fazer? Não, ele não vai. Você tem que gastar um tempo que conversando com ele, ensinando para ele do jeito que você gosta. E aí eu volto para você falar mais da parte do contexto, porque eu acho que é nesse ponto que a gente chegou agora. A gente saiu do prompeteiro para o cara que vai trabalhar dentro do que? Da parte do contexto, ou seja, que informação que você precisa prover para o modelo para ele fazer o que você quer que ele faça, não é? E aí, como que a gente transmite isso para os nossos alunos, né? Esse é um ótimo ponto e eu complemento. Eu tenho que lembrar, eu prometo que eu pesquiso e te mando depois os estudos. Eu li esses estudos, não guardei, mostrando algo extremamente alarmante. E você vai entender a ponte. O quanto menos a gente tem lido, né? A curva de Ah, queda de leitura. E por que que isso é importante? A leitura, quem está mesmo fora da educação sabe disso.
ela é essencial para várias habilidades humanas, né? Desde a criatividade até o enriquecimento de vocabulário, ao pensamento crítico, a, a formação de fala, frases, ideias e afins. Muito bem. Se eu leio menos, eu estou me limitando. Uhum. E se eu estou me limitando, como é que eu posso querer, de novo, como você disse, ter uma conversa construtiva com outro ser humano, quiçá com uma máquina? Aí vem o grande ponto. A IA está morrendo parte do prompt. Prompt hoje, né? De novo, a gente falou, Uhum. prompt não é que morreu, ele ainda é uma É. ferramenta essencial, mas Aham. ele se mutou, ele Transformou. voltou, Aham. isso, ele se transformou para algo muito maior. Seguir aquela regrinha do prompt, do persona, do que eu quero, legal, isso ajuda ainda, mas ele já está um passo além. E aqui eu faço um paralelo muito grande com o que a gente aprende na verdade, a gente não aprende isso na computação. Isso é uma das coisas que foi minha crítica. Pelo amor de Deus, eu adorei meu curso de ciência da computação, aquele que a gente se formou, mas tinha uma coisa que faltava, que era exatamente a parte de levantamento de requisitos. A Aham. gente, na faculdade, isso, e até hoje, isso é visto com muita pincelada. E por que eu quero colocar isso? O levantamento de requisitos é onde mora o contexto. Se eu não tenho capacidade de ouvir outra pessoa, se eu não tenho capacidade de me relacionar com outra pessoa, se eu não tenho a capacidade de criticar, e criticar aqui não é algo ruim, é a minha Uhum. capacidade de questionar e construir lógica para com outra pessoa, como é que eu vou fazer isso com o computador? Uma inteligência artificial, que ela não sabe. A gente brinca, né? Você sabe bem disso. O desenvolvedor não vai morrer. Por quê? Porque o desenvolvedor ele se adapta. Então, o desenvolvedor vai parar de escrever código e vai começar a usar a gente. Legal, a gente fala disso outro dia. A grande questão é a seguinte: o desenvolvedor, hoje, mais do que nunca, é mais do que código. É um levantador de requisito. É um engenheiro de contexto. Que vai sentar com o usuário e vai fazer a pergunta mais básica do mundo, que é por quê? Por que, que isso é assim? É aprender. Eu até dei uma palestra outro dia, eu falei isso. Né? O Eric Evans, em 2003, lançou o Domain Driven Design. Maravilhoso, DDD. E ele fala sobre isso, que é o domínio. Domínio é o negócio. É o contexto. Eu vou escrever um software para resolver um problema que está dentro de um contexto. Se eu não sei construir esse contexto, eu não sei escrever software. Se eu não sei entender contexto, eu não sei escrever software. Então, eu também não sei falar com a inteligência artificial, porque eu não vou saber explicar para ela. Ah, mas o usuário não sabe o que quer. Não é que o usuário não sabe o que quer, ele não sabe externar o que ele quer. Ele sabe o que ele quer, ele só não sabe externar. E aí a gente volta no problema de as pessoas cada vez leem menos, cada vez falam menos, têm vocabulários cada vez mais básicos, e isso começa a gerar um problema. Porque não só atrapalha a relação humana e a clareza de ideias, mas isso vai impactar em como a gente se relaciona com a inteligência artificial. E aí eu roubo uma fala que foi sua num dos seus episódios, e eu já usei, inclusive, ela em palestras minhas, né? Que a inteligência artificial ela é um nenê. Você falou que ela hoje é um estagiário. Ela está aprendendo. Se eu não tenho conteúdo para ensinar essa inteligência artificial ou para ajustá-la para o que eu preciso, a qualidade de resposta dela vai ser tão boa quanto o input que eu estou dando. Então, E ela, eu te acrescento uma coisa, que tem um estudo da Anthropic, que faz o Claude. O que que eles descobriram nesse sentido que você está falando? Eles descobriram que a qualidade da saída do modelo é proporcional aos anos de educação que você tem. Então, se você foi educado, ficou na escola ou na sua educação por 11 anos, a saída que o modelo vai gerar é uma saída de alguém que passou 11 anos na escola. Eles fizeram um estudo disso. Então, o que você está falando, assim, é comprovado já, pelo menos nesse estudo que eles fizeram, que o que você dá para o modelo, ele dá de volta. E aí vem uma coisa que eu falo muito, assim, que é a coisa do espelho, a IA como espelho. Então, se você usa a IA sem saber usá-la, porque você não aprendeu pensamento crítico, essas coisas todas legais que você falou, o que acontece? Ela vira um espelho amplificador de você mesmo. Então é como
todo dia eu olho, eu só vou reforçar as coisas que eu já sei, as coisas que eu quero ver, as coisas. Eu nunca vou sair disso. Eu vou ficar, como se diria assim, cada dia mais bitolado usando a IA. Porque ela te dá de volta o que você deu para ela. Então ela não. Agora, não quer dizer que ela não pode te dar mais do que isso. O lance é que se você não usar ela da forma correta, ela vai te dar só o que você dá para ela. Ela vira um espelho. O que você tem que aprender é como ser o anti-espelho, né? Então, como que você usa a IA de uma forma de que ao invés de te bitolar, ela vai expandir o seu pensamento, expandir as possibilidades, aumentar as suas habilidades, não atrofiar as habilidades que você já tem. Então, e mais do que isso, a gente como professor, eu acho que é a nossa missão ser o anti-espelho. Porque a gente, como professor, qual que é a nossa função? É questionamento. É ensinar os meninos o quê? A questionarem as coisas. É não aceitar as coisas prontas, as coisas jogadas, né? É você chegar para eles e despertar essa curiosidade para eles irem lá e conferir se é aquilo mesmo. É chegar, mostrar uma coisa para eles e falar assim: isso aqui tá bom ou tá ruim? Por que isso tá bom? Por que isso tá ruim? Que é o julgamento que você falou. Então, se a gente não for esse anti-espelho, não é a IA que vai ser, né? E hoje, como professor, eu enumero isso para mim, assim, pessoalmente, como a nossa missão número um. Ser o anti-espelho e ensinar os meninos a usar a IA sob essa perspectiva. Não de reflexo, mas de amplificação, né? Por quê? Porque um grande problema que a gente tem é justamente esse. Tudo bem, eu joguei para IA uma coisa e ela me jogou uma resposta. Essa resposta é boa ou ruim? Ela é verdadeira? Ela é, ela é falsa? Ela, como que você avalia isso, né? Então, eu vou te dar um exemplo, uma coisa que vai, só para ilustrar. Uma vez, um aluno chegou para mim, não foi um só não, agora já tem vários. Mas um aluno chegou para mim e falou assim: professor, eu queria te fazer uma pergunta ou te fazer uma proposta do que eu estou fazendo aqui. Eu falei, fala aí qual que é a proposta. Ah, mas eu não sei explicar direito, mas eu falei com o chat GPT e o chat GPT arrumou uma explicação muito boa. E aí o aluno me mostrou o celular falando assim: lê o que o chat GPT falou, porque ele conseguiu falar melhor do que eu consigo falar para você. Então, olha como que isso toma uma proporção. A pessoa está delegando a própria expressão dela para o modelo, né? Ou seja, o modelo não está fazendo nenhum favor a ninguém nesse contexto. Então, eu, uma coisa assim, que para a gente pensar, que eu queria saber a sua opinião nisso, é o que a gente delega para a IA e como que está relacionado com a nossa capacidade de julgamento, né? E pensando disso dentro da sala de aula, como é que a gente costura essas coisas, né? Você tem alguma prática que você tem feito ou alguma coisa que você mudou talvez na sua aula, pensando nesse tipo de situação que já está acontecendo? Eu acho que o primeiro ponto é referente para responder de trás para frente, né? Uhum. O que eu mudei na minha aula? Primeiro de tudo, eu jogo aberto com meus alunos. Eles me perguntam assim: ah, você usa IA? Uso. Quanto? Muito. Para quê? Tudo. O que vocês imaginarem. Até para corrigir o trabalho de vocês. Aí eles ficaram me olhando. Eu falei assim: é sério? Eu uso a IA para poder me ajudar. Isso me dá tempo. Né? A IA, eu vejo ela como um auxílio para melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Uhum. Mas aqui a gente tem que tomar uma pequena pitada de sal, que é o quê? Eu estou usando a IA para me ajudar. Ela não está substituindo o meu trabalho. Aí um aluno me perguntou assim: ah, mas você lê? Eu falei: leio. Por exemplo, o seu trabalho, você errou nisso, 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 não ficou legal nisso, mas isso aqui você fez muito bem. Inclusive, se você olhar seu código, tal coisa. Eu tenho mais de 100 alunos.
Eu lembrei o trabalho daquele aluno. Por quê? Porque eu parei para ler o trabalho, porque eu me interesso. E aqui eu vou fazer só um paralelo. Eu estava discutindo isso com outros professores que Uhum. são de outras áreas, não são da área de computação, e teve uma professora que falou uma coisa que foi fenomenal. Ela é da área de humanas, ela cuida da parte mais de letras, de escrita e afins. E a preocupação dela com a inteligência artificial era assim: agora com a inteligência artificial vai ficar difícil de saber o que é a produção do aluno. Aí a gente sentou, tivemos uma sessão de brainstorming e foi legal porque a gente chegou na seguinte conclusão para a área dela. Faz o aluno escrever no papel na sala de aula. Ou se não for no papel, quer que ele digita, tudo bem, mas é na sala de aula sem acesso à inteligência artificial. Faz ele fazer isso uma vez, duas vezes, três vezes, mas o professor tem que ler. Por quê? Eu nunca tinha ouvido esse termo, foi ela que me ensinou. Aham. Dessa forma, ela aprendia a voz daquele aluno. Aham. A IA nunca vai carregar a sua voz. Uhum. A não ser que você já tenha escrito milhões de textos e tenha treinado ela para ser daquele jeito. O que eu não estou falando que é impossível, é totalmente Aham. possível e plausível, mas não num curto período de tempo como a escola, principalmente a primária, que as crianças estão em desenvolvimento. Elas estão descobrindo a sua voz. E aí entra um ponto importante do que você falou, do o delegar. Nós, como professores, não, a gente tem que incentivar o uso da IA como apoio e Uhum. não como substituto. A gente tem que incentivar nossas práticas para que o aluno ele ele passe dificuldade, porque na dificuldade é que ele cresce e que ele se desenvolve. Com essa facilidade da inteligência artificial, a gente vai ter pessoas cada vez mais molengas. E isso é preocupante. A gente vai começar a ter um silêncio na voz do nosso aluno. E o mesmo, agora falando da área de computação, principalmente da área de desenvolvimento, quer goste ou não, cada um tem a sua voz programando. Tem seu estilo, tem tudo isso. Quando a gente vai para IA, ela não tem essa voz, ela padroniza. E isso é problemático, porque você perde a criatividade. O Elon Musk falou, né, que no futuro, em breve, não precisa nem se preocupar em escrever código, porque a IA vai cuspir binário. Isso é assunto com outro programa, que é perigosíssimo, né? Mas não é só perigoso na parte técnica, mas é perigoso porque qual é a qualidade do que estamos produzindo, né? É, Onde está essa voz? Aí a gente fala do skill. O que é, que habilidade nossos alunos têm que desenvolver nesse novo mundo? Ah, Vlad, mas você está falando que o aluno tem que fazer na mão. Eu acho que o aluno tem que aprender a escrever. É mais do que comprovado que escrever desenvolve, além das habilidades motoras, habilidades cognitivas e muito mais. O quanto a gente está incentivando isso e o nosso aluno usar IA como apoio. E aí a gente volta um pouquinho para duas coisas que você falou. E aí eu deixo para você. O que o meu aluno tem que saber? Então, assim, eu já estou tentando me adaptar, que é fazer aluno codar dentro da sala de aula. Uhum. Ah, mas ele tem acesso ao GPT? Tem, mas ele não vai ter tempo para usar, porque são pedaços de código muito pequenos. É muito mais rápido para ele escrever o código pequeno do que ele escrever o prompt para pegar o código e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que eu alterei nas minhas lições. Ninguém escreve mais um programão. A gente vai evoluindo. Escreve isso, agora escreve isso, agora escreve isso, entende porque aquilo é importante e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa habilidade de programação e de consulta, eles têm que saber. Porque senão, eles nunca vão saber responder o que a IA, criticar o que a IA gerou. E aí é a hora que eu te devolvo exatamente isso. Que práticas a gente tem que adotar, ou que modelos que a gente tem hoje, que a gente acha que tem que morrer, por assim dizer, dentro da sala de aula, e para quê? Para se adaptar a essa nova realidade, para não ser só um prompteiro, porque a pessoa tem que ter essas habilidades, e quais são essas habilidades que você acha que são importantes para os seus alunos, e principalmente, quando a resposta vier, como que a gente sabe que esse aluno vai ser capaz de validar isso? Eu e você somos uma coisa diferente. A gente é de uma época que não tinha GPT. Eu lembro até hoje, eu não vou falar o nome do professor, você vai saber quem é, que ele olhava para nossa cara, você tinha dúvida, você apertava ele, olha no help. É, Lembrou, né? e hoje a gente está mandando os meninos olhar na GPT, né? Assim. Então, olha no help. Só que o olha no help dele, apesar de muita gente achar ruim,
Eu não achava tão ruim que me forçava a ler, a interpretar. Só que o help é diferente, né? Você tem que ler, você tem que interpretar. Você não faz uma pergunta para ele, ele, né? Aham. Ele não faz Nossa, ó, tá para aqui. você. Não faz para você. Eu tinha que ir lá, tinha que ler, tinha que entender, não era daquele jeito. Então eu te pergunto, o que habilidades nós como professores temos que apertar nossos alunos para ter? Como a gente avalia isso? Esse é um ponto que a gente pode responder depois, né? A mudança no sistema de avaliação e principalmente como eu garanto que o meu aluno vai se formar sabendo de verdade a ponto dele olhar uma resposta da IA e falar, isso está errado. Tem vários pontos interessantes nisso tudo aí. Uma coisa que eu queria começar diferenciando assim, como você disse, né? Você chegou na sala e falou assim: olha, eu uso IA mesmo, uso para corrigir, faço o trem todo e tal. Mas por quê? Porque você já atingiu um nível de maturidade e conhecimento que você tem uma capacidade de julgamento e de delegação que os meninos ainda não têm. Eles estão em formação, os meninos que estão na faculdade. Então, chegar e falar assim: ah, o professor pode usar a IA muito mais do que eu, ou para fazer muito mais coisa. Claro, porque ele já tem a maturidade, ele tem experiência, ele sabe o que a IA faz melhor e o que ele faz melhor. E o professor sabe falar o que a IA fez se é bom ou se é ruim. Então, esse mesmo argumento que os alunos às vezes podem usar no sentido de, o professor está usando IA para um monte de coisa e está proibindo de eu usar IA, ou eu não posso usar IA para certas situações, é justamente pelo nível de maturidade. Que é a mesma coisa, olha, eu vou fazer uma analogia com a rede social. Você acha que uma criança de 10 anos deve usar uma rede social? Não, Não, não tem porque maturidade nenhuma para é, filtrar, a, a, para ler, interpretar. ela não tem as habilidades para usar a rede social, mas mais que tudo, ela não tem a habilidade, a maturidade para poder utilizar. Pode ser uma criança super inteligente, super assim, cheio de habilidades técnicas para fazer e tudo mais, mas não tem a maturidade para usar. Então, eu acho que tem muitas coisas que as pessoas, eu acho que quando você coloca, eu quis colocar essa palavra maturidade, por quê? Porque eu acho que muitas coisas hoje, em relação a IA, estão ligadas à maturidade. Então, você fala assim, eu tenho um programador júnior, acabou de chegar, começou a fazer certas coisas. Ele deve usar IA para absolutamente tudo? Não, porque ele não tem a maturidade ainda para fazer algumas coisas. Mas aí ele fala: não, mas meu sênior tá usando IA para fazer isso, isso e isso. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, eu acho que a gente, como educador, o que a gente tem que entender é o seguinte: o que da IA a gente usa, ou como a gente usa a IA a cada etapa que os meninos estão no momento. Desde eu estou falando da escolinha para a faculdade para o emprego. Entendeu? A cada etapa existem coisas. Por quê? Quando você está lá novinho na escola aprendendo a ler e escrever, não é para usar IA, né? Você tem que pegar o papel mesmo, ir lá escrever, descobrir sua voz, igual você falou, sabe? Não é para você chegar lá e falar, escreve aí o que eu estou pensando, entendeu? Não é isso. Então, eu acho que uma separação que a gente tem que fazer é isso, por maturidade. Para cada época da vida, você vai usar a IA de forma diferente, como você usa a rede social. Vai ter faixas etárias que não devem usar mesmo, tem faixas etárias que devem usar mais ou menos, né? E isso tá ligado a quais habilidades? É a habilidade de quê? De delegação e a habilidade de julgamento, né? E o julgamento, essas são duas, vamos dizer assim, macro habilidades, porque elas são compostas de várias outras habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida para poder chegar nesse ponto em que a gente consegue delegar. Eu dou muito exemplo para os meus alunos, o seguinte, falo, a parte mais difícil do seu trabalho não vai ser a parte técnica, vai ser conversar com os seus pares. É a parte mais difícil de todo o trabalho. E essa parte está relacionada com o quê? Está relacionado com delegação, está relacionado com julgamento, né? Essas são as partes difíceis da vida. A parte técnica é tranquila. Então, mas até você chegar nesse ponto, você vai ter que subir uma escadinha.
E nessa escadinha, a IA vai poder ser benéfica ou maléfica, dependendo de como você usa. Sendo bem prático em sala de aula, eu acho o seguinte: se é uma coisa que o cara tem que saber assim de coração como fazer, dá para o cara fazer prova com papel e caneta mesmo. Se é uma coisa que ele tem que saber de coração, é uma coisa que você tem que aprender, basicão. É igual o menino lá na escolinha, que tem que aprender a escrever por ele mesmo. Isso não é a hora da IA tá ali. Ele tem que aprender. É uma coisa assim, matemática básica, somar número, multiplicar, dividir. É uma coisa que você tem que fazer de cabeça. Apesar da calculadora, que veio muito antes da IA, a gente continua sem usar a calculadora na escolinha. Né? Por quê? Porque é uma habilidade básica, que essas habilidades básicas servem para construir essas habilidades mais complexas, que são essas que a gente usa na vida adulta, né? E ao longo do tempo. Então, eu acho que é importante separar isso, separar quem está usando e o nível de maturidade dessa pessoa num determinado tópico ou alguma coisa, e aí o uso da IA vai depender disso, né? Então não existe uma fórmula que serve para todo mundo, que é o que muita gente fica querendo, né? Que é uma solução final que resolve para todo mundo. Não, cada um vai ter que avaliar. Bala de prata. Bala de prata. Vai ter que avaliar dentro do contexto da sua disciplina. Vamos pegar aí programação. Você está aí. Se não, programação 1. Lembra como é que a gente aprendeu programação? No quadro, não é? A gente fazia o algoritmo que se não repete, né? A gente fazia na mão. Por quê? Porque é uma coisa que é essencial para o cientista da computação. Entender. Quer ver uma coisa? Uhum. Me dá 1 minuto? Vai lá. Espera aí, fica aí. Ri do que está na minha mão. Nossa, esse aí é lendário. Lembra disso aqui? Claro que eu lembro. Algoritmos estruturados do Henry, do Farrer. Nossa. É como a gente aprendeu, tá aqui, ó, o gol. Como a gente aprendeu até hoje. Mas por quê? Porque aí você não está aprendendo, e aí vem esse ponto, né? Você não está aprendendo a codificar. Você está aprendendo a pensar de forma computacional, né? De forma algorítmica. Isso é uma habilidade que é importante para alguém que é da área de computação. Então não é questão do código. E aí, o problema que acontece na aula é que o pessoal confunde. E aí, o aluno que está chegando, ele acha que, não, o certo é eu gerar a resposta certa. Não, não é gerar a resposta certa. É você pensar sobre esse problema, estruturar uma solução na sua cabeça e expressar isso de alguma forma, né? A gente pode usar o algol aí, a linguagem, mas o lance é essa habilidade de pegar um problema, estruturar computacionalmente, propor uma solução, né? Agora, se a IA depois vai implementar isso, ótimo, tudo bem. Depois que você souber fazer isso, maravilha, você pode delegar, entendeu? Então, eu acho que tem esse ponto. E aí, só tentando conectar isso com uma outra coisa interessante, tudo bem, a gente tem essas habilidades que a gente quer desenvolver, né, que a gente sabe que são importantes e tudo mais. Como que a gente usa a IA? Porque até o momento a gente falou assim, a IA está atrapalhando isso tudo, né? Até o momento na discussão a gente falou mais assim, a IA tá meio que avacalhando esse negócio. Então vamos pensar o seguinte, como que a gente usa a IA a favor da gente? Como que os alunos usam a IA a favor deles para poder desenvolver essas skills? E aí eu dou uma deixa inicial que é o seguinte, hoje quando fala de IA, fala-se muito de personalização, né? Ensino personalizado, né? Que vai lá para o Bloom e essa coisa do 1 para 1, e aí a IA consegue falar com cada aluno na língua dele, vamos dizer. E a outra coisa que se fala muito dentro
desse contexto de usar IA é, além da personalização, é o modo socrático, que é a IA, em vez de te dar resposta, ela fica te fazendo pergunta de volta, né? Então, ficou até um pouco clichê, eu diria, falar de personalização em modo socrático, porque dá a impressão que usar IA para educação é fazer uma dessas duas coisas. E eu acho que não é, muito mais do que isso. Eu queria saber o que você acha que é usar IA na educação para ajudar a desenvolver essas habilidades. Se a gente entrar na questão da personalização, é um episódio inteiro. Eu adoro esse assunto, inclusive eu estou desenvolvendo um, um modelo de negócio muito parecido com isso. Eu acho que a tua primeira pergunta é fenomenal. A questão do como a gente vai usar isso, se ela está atrapalhando ou não. Eu acho que a IA, e aqui eu vou fazer só uma ponderação, eu acho que ela não está atrapalhando. O que eu acho que a IA está fazendo é tirando todo mundo da zona de conforto e mostrando o óbvio, que a educação precisa mudar. Urgente. Urgente. Por exemplo, tem um modelo de educação que eu gosto muito, que é o Project-Based Learning, né? O aprendizado orientado a projetos. Por quê? Você introduz uma coisa muito legal, que é o porquê. Você começa, é um problema que ainda tem em muitas escolas, que você aprende coisa que você não tem ideia do porquê, para que aquilo serve ou por que aquilo é importante. Não tem nada mais, com perdão do termo, broxante do que você aprender alguma coisa que você não sabe se você vai usar na sua vida. Isso é complicadíssimo. E desculpa a sinceridade, é uma perda de tempo e uma falta de respeito para com o aluno, tá? Ah, mas isso aqui é importante. Concordo. Pesquisador. Se o aluno se tornar pesquisador, ele aprende isso lá na frente. Sabe, se o cara não por exemplo, uma vez eu corrigi uma conhecida, que ela falou assim: ah, eu sou psicóloga, eu não tenho que saber matemática. Eu falei, porque você é psicóloga, mais do que ninguém, você tinha que saber mais do que matemática. Você tinha que saber matemática e principalmente estatística, porque a sua área inteira é baseada em assunções de estudos que se baseiam em estatística da quantidade de pessoas que foram estudadas para você calcular o desvio e saber se aquele comportamento é realmente uma tendência ou não. Se tem alguém que tinha que entender matemática pra cacete, era psicólogo. Uhum. Então, aí o pessoal fica assim, ah, ó, não... Você tem que saber o porquê. Né? O psicólogo tem que saber matemática, porque os papers, né, os artigos que eles vão ler, todos vão falar de estatística, de percentuais, de tendências e tudo mais. Tem um porquê, eu não estou querendo diminuir, ao contrário, é uma profissão que eu acho dificílima, porque não tem nada mais difícil do que entender o ser humano. Eu só estou dizendo que, por que um psicólogo tem que aprender matemática? Porque o futuro desse psicólogo, dessa psicóloga, é entender estes números e tendências e fazer estudos nessa área com percentuais. Esse é um ponto. O biólogo, ele tem que aprender o que ele tem que aprender, ele tem que saber o porquê que ele vai aprender. A mesma coisa tem que ser no ensino primário. Ah, mas você tem que abrir. Eu acho que tem um básico que todo mundo tem que aprender. Sim. Vou fazer um paralelo rápido do modelo de ensino finlandês, que eu acho super legal. É considerado o melhor modelo de ensino do mundo para educação básica. Até os 6 anos de idade, as crianças vão para a escola, não é para aprender ABC, 1, 2, 3. Eles vão para aprender habilidades humanas, relacionamento, solução de conflitos, trabalho em equipe e N outras coisas. Eles vão para brincar, eles vão para aprender a viver em comunidade. A partir do sexto ano, né, de vida, eles começam a ter uma introdução a números e letras e afins. Toda a vidinha dessas crianças até o momento foi em se relacionar com os outros, aprender sobre a natureza, viver uma vida de criança e tudo mais. A partir do sétimo ano é que eles serão oficialmente alfabetizados e afins. E isso tem um reflexo ultra positivo, porque você vê, a Finlândia, se eu não me engano, ainda é a número 1 do mundo em educação. O modelo deles é de um sucesso fenomenal, né? E a gente às vezes não está olhando para essas obviedades. E olha o que a gente está discutindo aqui o tempo inteiro. Vai muito no modelo finlandês de educação. Então, a questão da IA atrapalhar ou não, ela só atrapalha para quem, agora eu faço a ponte porque você falou, não está preparado. A gente está, assim como, e aqui eu juro que eu não vou me estender nesse assunto, a gente tem um problema no modelo de pais e mães que estão nascendo,
que estão preocupados com praticidade, estão terceirizando a educação dos seus filhos. E aí eu vou falar rapidinho da personalização. A gente vai começar a ver o reverso da escola, que não quer preparar o aluno, vai usar a IA da forma errada, vai falar que a IA está vindo para personalizar o estudo do aluno e não está. Eles vão estar terceirizando a educação daquela criança para a inteligência artificial, e o professor que deveria estar fazendo isso não vai estar, com a desculpa de que a IA agora faz tudo. Não, meu amigo, a IA não vai fazer tudo. A personalização parte da análise humana. A IA só vai te apoiar. Voltamos no que a gente falou do que temos que ensinar os nossos alunos. Aluno, você tem que aprender a usar a inteligência artificial para quê? Para te ajudar a aprender e não para fazer o seu trabalho. Depois não reclama que você não tem emprego se você ficar delegando tudo para a inteligência artificial. Enquanto vocês estiverem delegando para a inteligência artificial fazer seu trabalho, não espere que o mercado de trabalho te absorva. Desenvolva novos skills, desenvolva novas habilidades, né? Desenvolva novos conhecimentos. E aí você evolui para esse ponto. Então, a escola, né, vai ter que se mudar. A gente já falou isso e eu reforço. A escola vai ter que mudar. As pessoas vão ter que mudar. A personalização do estudo vai ser revolucionada, sim, pela inteligência artificial. Mas de que forma? Fazendo análise de dados que a gente não tinha tempo de fazer. Porque o professor está preocupado demais em, ainda num modelo muito antigo, preparar aula, corrigir trabalho, montar prova e ficar brigando com essas nuances. E aí o nosso aluno, e a gente está tão focado em entregar conteúdo, e aqui eu vou voltar para o que eu falei no começo, a gente está tão preocupado em focar no conteúdo que a gente está esquecendo do porquê a gente ensina e o aluno não sabe por que aprende. E aí a gente cai no que a gente falou no começo, que é o contexto. O nosso aluno não vai saber criar contexto porque ele vive fora de contexto. O conteúdo da escola é vomitado na cabeça dele e assim, aceita aí porque eu sei mais que você. A escola não pode ser mais um lugar desse. A escola tem que ser um lugar de discussão. Se você me permite, eu vou falar no caso real. Uma das matérias que eu ensino é desenvolvimento de aplicações para desktop. Para meus alunos de análise e desenvolvimento de sistemas. Cara, super legal. A gente está desenvolvendo. No mundo web, a gente ainda discute de aplicações desktop porque elas têm muito espaço no mercado ainda. E não vão perder esse espaço. E aí, uma das aulas que eu tenho que dar, e está no meu plano de aula, é dar aula de Windows Forms, para eles desenharem os formulários do Windows dentro do C Sharp, do .NET. Aí eu analisei o currículo de outros professores e eu descobri que eles já tiveram Windows Forms. Eu sentei e literalmente eu tive uma conversa de adultos. Falei, galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não vou dar Windows Forms agora. A gente vai focar em coisas muito mais legais. A gente vai falar de conexão com o banco de dados. A gente vai falar com a questão de otimização de conexões com o banco de dados. A gente vai falar de integração com arquivos, porque o mundo da inteligência artificial precisa de engenharia de dados e é algo que ninguém está conversando, né? E, para minha surpresa, eles nem sabiam o que era engenharia de dados. Então, e aí a gente começa. Aí eu fui explicando para eles, falando por que eu não ia dar o Windows Forms. E eu fui honesto, eu falei assim, galera, meia hora de vídeo de YouTube e você aprende a fazer o Windows Forms. Mas meia hora de vídeo de YouTube não vai falar para você do porquê que fazer um programa bem estruturado, com conexões persistentes para bancos de dados, vão otimizar seu programa. Aí eles ficaram me olhando. Falei, tá vendo? Porque uma coisa é só uma interface, a outra é a lógica de programação. Eu prefiro ensinar vocês a lógica. E a aula tem sido muito mais divertida, porque a gente agora está discutindo coisas reais do dia a dia, e aí eu encorajo o uso da inteligência artificial. Vê um exemplo aí, pergunta para a inteligência artificial isso, vê isso aqui, vamos ver o que ela fala. E a gente contesta em sala de aula. Isso é que é importante para eles mesmos verem que, putz, ela não sabe tudo. Ou ela se perde. Ou, pior ainda, eu não sei perguntar. E 90%, 90 e poucos por cento eles não sabem perguntar. Volta no que você falou. Eles não estão preparados. É a criança de 10 anos que não pode usar a rede social. Apesar de terem 19 e 20 anos, eles não têm maturidade suficiente para fazer as perguntas cabíveis para que uma inteligência artificial faça o trabalho deles. Eles não sabem nem escolher as palavras, né? Eu brinquei com meus alunos outro dia de um desafio para eles que não tem nada a ver com o curso. Falei, estudem o que é arquitetura hexagonal. Meu amigo, fizeram uma cara de interrogação. E aí eu virei para eles e falei assim, estudem, na próxima aula a gente fala. Cara, foi super legal. Teve gente que falou de arquitetura hexagonal, o pessoal começou a discutir já de outros modelos de arquitetura. Aí me perguntaram, mas professor, a gente precisa saber disso para o curso? Eu falei, para o curso não.
Mas para amanhã, para ir para o mercado, vocês vão precisar saber, porque isso tudo faz parte de arquitetura limpa, vai fazer de melhores práticas de arquitetura de software. Só que se você perguntar isso para IA, eu nem consegui perguntar isso para IA. Um dos alunos me falou, tá vendo? E aí cai no que você falou. A IA vai conseguir fazer? Eventualmente, talvez, ela consiga fazer esse trabalho de orientação Uhum, se alguém mais experiente do que aquele aluno não falar para ela como ela vai guiar aquele caminho. uhum. Essa é a minha questão. Porque ela ainda é um estagiário. Exato. E porque você falou tantas coisas legais. Uma coisa que, assim, é coração para você nesse momento, que é o seguinte: quando você falou o professor, eu sinto isso. A gente dá aula como amadores, o professor tradicional. É um amador. Por quê? Porque ele não é data-driven. Ele não usa dados para nada dos alunos. O único dado que ele tem é o dado da prova, que acontece depois que o ensino já passou. Então, assim, uma coisa que eu sinto, e olha que isso não é IA, não. Isso é, é antes da IA. Porque a gente já tem ferramentas para poder medir o progresso dos alunos há muito tempo. Mas não, a gente dá aula como amadores. A gente chega, dá um conteúdo, eu falo assim, o professor tradicional, a gente dá um conteúdo, o aluno vai lá, pega ou não pega, você não está sabendo muito bem, e aí na hora que chega na prova é que você descobre o terror, o que está acontecendo na sala. E aí você vê que não aprenderam nada, tá tudo errado, não sei o que, não sei o que. Aí vai lá, continua ensinando, e chega outra prova é a mesma coisa. Então por quê? Porque hoje a gente tem tecnologia para poder acompanhar o aluno dia a dia, né? A gente não tem mais uma desculpa para ser amador. E aí o professor tinha que estar passando mais tempo olhando para esse dashboard do que está acontecendo com a turma dele, do que tá lá na frente falando 2 horas e todo mundo dormindo ou fazendo outra coisa. Então, assim, eu acho que eu acho que a IA, de alguma forma, deixou isso claro. Eu acho que a IA agora, ela deixou os professores numa situação de desconforto, que é justamente esse momento que ela deixou isso tão óbvio, o quanto a gente é amador na maneira de é, 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 avaliar o processo da turma, de poder acompanhar as dificuldades individuais, de fazer um plano que funciona para cada um. É, Aí sim, a personalização para mim está nesse ponto aí, né? A personalização está justamente nesse. Não é a personalização de eu criar uma persona, né? Que vá lá e fala assim: você é o Einstein e converse com o Einstein, né? Que pode ser legal também. Mas a personalização, a customização, ela vai vir do professor, não é da IA. O professor está ali acompanhando em tempo real o que está acontecendo com a turma dele, e aí o professor vai lá e cria um artefato que ajuda aquele aluno. Outro dia eu fiz um post de uma coisa assim que eu acho simplérrima e que eu não vejo ninguém fazendo. Hoje, por exemplo, o aluno te manda uma pergunta e fala assim: Ah, Vladimir, eu não estou sabendo fazer tal coisa. Aí o que você fazia antigamente? Você tentava explicar no e-mail, você mandava um link de algum lugar para o aluno olhar e tudo mais. Cara, hoje eu vou lá no Claude e falo assim: Claude, cria para mim um jogo do Pac-Man que explique esse conceito para o aluno. Ou cria para mim uma página web interativa onde explica isso disso, mas não é pedindo de forma genérica. Eu chego para a IA e falo assim: eu quero que você crie um artefato que faça isso dessa forma, desse jeito, para esse tipo de coisa aqui que eu quero ensinar para o aluno. E aí, como um passe de mágica, ele gera. Aí eu mando um link para o aluno com isso e falo assim: aqui, olha, interage com isso, com esse artefato aqui, que você vai entender o que eu estou querendo te dizer. E aí vem o passo maior da personalização. A personalização dessa forma, usada pelo professor que sabe usar a IA, porque a gente está falando muito do aluno não saber usar,
mas os professores estão do mesmo jeito. E Ou aí, pior. ou pior. Então, quando você tiver o que é o ápice da personalização para mim? É acessibilidade. Olha para você ver, Vladimir, essa é a coisa mais linda da IA que muita gente às vezes não fica falando. Hoje, eu posso me expressar da melhor forma que eu consigo. A IA, ela pode pegar aquilo ali e transformar na melhor forma que a outra pessoa entende. Não tô dizendo que eu não preciso fazer esforço para me expressar. Não, eu tenho que me expressar da melhor forma que eu consigo. E eu tenho que estar sempre melhorando a minha forma de expressar. Só que um discurso só não funciona para todo mundo. Isso é uma discussão antiga na educação, né? Você tem que ter vários formatos, né? Várias mídias na hora que você está passando. E a IA te dá isso quase que de graça, né? Hoje eu não preciso de fazer um material é um material só que funciona para todo mundo. Não, um material específico para cada um. Eu posso fazer o melhor material e com o apoio da IA, esse material ser convertido para cada indivíduo, da maneira que aquele indivíduo consegue aprender. Então, assim, isso é lindo. Eu sou apaixonado com isso, porque acessibilidade é o maior problema de dar uma aula em broadcast. A gente está falando aqui, às vezes tem gente que está entendendo, acompanhando, entrou na frequência e está entendendo o que a gente quer que elas entendam, o que a gente acha que está falando. Mas tem muita gente que às vezes não está entendendo o que você está falando ou o que você gostaria que a pessoa estivesse entendendo o que está falando. É, agora, a IA como interlocutora nesse momento, ela é muito boa. Eu dou aula aqui, fora. Na minha aula, tem gente de todas as religiões, de todos os países, de todos os lugares. É o mais assim diverso possível. Tudo que eu falo, e hoje esse é um problema que os professores têm na sala de aula, pode ser interpretado de milhões de maneiras. E ali na sala de aula, para os alunos que eu dou aula, o cuidado que eu tomo na hora de falar é muito grande. Porque o que eu falo pode ser compreendido de diversas formas. Então, se você for um professor não amador, você vai entender cada cabecinha ali dentro da sua sala. Não é que você tem que ir lá e ler todos os trabalhos um por um. Você tem um sistema entre você e os alunos que está fazendo isso para você. E aí ele está chegando ali para você e falando assim: olha, você devia conversar com o Vlad. Ele está com uma certa dificuldade nesse conceito aqui. Ele não está entendendo a matriz de direito. E aí você vai lá na IA mesmo e fala assim: peraí, vou criar um negócio aqui legal, que ele pode interagir, não sei o quê, e o Vlad vai entender o que é matriz. O Vlad, se você ensinar direito para ele usar IA, ele vai pegar esse material que você mandou e falar: não, eu vou converter ele numa outra coisa que facilita ainda mais para eu poder aprender. E aí a IA deixa de ser esse esse problema que muitos professores encaram como um grande problema e vira uma ferramenta libertadora, por outro, amplificadora de uma forma não vista, né? Então, eu assim, eu sei que você está querendo correr da personalização e falar um pouco mais, porque vai falar muito, mas eu queria entender um pouco mais dessa personalização na sua visão. O que é essa personalização? Personalização é algo complexo, né? Porque a gente fala assim de individualização da educação é uma Uhum, coisa e personalização é outra. uhum, Né? Enquanto em uma eu estou focando no bem-estar do indivíduo, que é a individualização, que eu tenho que garantir que o meu aluno ele sinta bem, que ele entenda o motivo dele estar dentro da sala de aula, que ele é bem-vindo naquele local. E isso foi algo libertador. No dia que eu aprendi isso, eu fiz alguns cursos sobre isso, que é o tal do belong, né, o pertencimento. uhum, Porque a gente pode esquecer aham, toda tecnologia, se o aluno não sente que ele pertence naquele lugar. E a IA não te dá isso. uhum, Esquece. Ela não te dá isso. Então, eu vou colocar esses dois termos, mas eu não vou falar da individualização aham, mais. É só para aham, saber que ela existe e que ela é importante. Por quê? Se a gente não entender esse contexto de individualização,
Se o aluno não se sente bem-vindo dentro da sala de aula, dentro do ambiente que ele está, esquece todo o resto. O resto todo não vai ter inteligência artificial no mundo que vai resolver esse problema. Então, esse é o primeiro ponto. E essa é discussão para outro momento. Então, o primeiro ponto é esse, a individualização e a personalização. Então, a individualização é isso, é eu tratar aquele indivíduo como parte de um todo, respeitando a sua individualidade e garantindo que a sua individualidade seja aceita no todo, para que ele se sinta parte. Essa é a premissa básica. O aluno tem que saber que ele é bem-vindo dentro daquela sala de aula, que ele pode fazer pergunta, que ele tem liberdade de falar e tudo mais. Isso passado, a gente vai para a personalização. Eu não tenho como concordar mais com você, porque você falou tudo. Nós temos os dados. A pergunta que fica é como estamos colhendo, como estamos tratando, como estamos analisando e como estamos transformando isso em planos reais. E aí vem o outro lado, que é como eu estou medindo se eu estou sendo efetivo. Aí a discussão da educação vai para outro lado. Nota de prova não prova nada. Por quê? Você pode ter um aluno fenomenal, cara, é ótimo, só que chega na prova ele trava. Por quê? Porque ele está sob pressão, ele sabe que ele tem tempo, ele sabe que tem um monte de coisa e o cara trava. Ah, mas ele tem que se preparar porque no mercado é assim. Eu não estou falando que não seja, só que no mercado, ele ainda vai se preparar, ele vai entrar como júnior, ele vai crescer, ele vai fazer tudo isso. Ele vai ter tempo, ele Vai vai ter ter um tempo. sênior pegando, ele vai ter um sênior acompanhando ele. Na Aham, prova, não. É ele um pedaço de papel e uma caneta. aham. E tudo que ele se matou estudando. E aí tem gente que tem facilidade de decorar ou não. Porra, Vlad, mas aí você não está falando de personalização. Eu tô sim. Primeiro a gente tem que acabar com essas práticas nefastas. Desculpa, eu vou ser muito honesto. Prova, para mim, é uma prática nefasta, tá? Que, de novo, não prova nada. Se fosse assim, os maiores pesquisadores do mundo não seriam pesquisadores, eles seriam resolvedores de prova, tiradores de 10, e a gente sabe que isso não é verdade. Ah, É, é... Então, a gente primeiro tem que começar a mexer na forma como coletamos nossos dados, tratamos nossos dados, analisamos nossos dados e agimos sobre nossos dados. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que é mais importante, como eu meço que aquilo tudo que eu fiz foi efetivo? O que eu estou usando para garantir que meu aluno está aprendendo mais? Quais são as métricas? E aqui vem um desafio, porque a gente está falando, mas lá isso não tem nada a ver com inteligência artificial. Isso tem tudo a ver com inteligência artificial. Porque na primeira parte, a inteligência artificial ajuda a gente como ninguém. aham. O problema é a segunda parte. Quem me garante que aquele aluno está aprendendo de verdade? Como avaliar que o aprendizado do meu aluno realmente é efetivo, que o meu método é eficaz, que a minha personalização realmente funcionou de forma que meu aluno aprenda. E aqui nós temos outro problema. Ou problema não, deixa eu tirar essa palavra, é outro desafio. Que é nosso sistema de educação, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, porque a gente sabe que ele tem que ser assim, é meramente uma constatação, ele tem tempo. A gente sabe que eu tenho que fazer aquilo em um ano, Uhum, porque a gente tem essa evolução. Eu também não posso ter um cara 20 anos aprendendo. Aí não entra no mercado de trabalho nunca. aham. Aí vem a pergunta: a minha personalização acontece rápida o suficiente para esse aluno não ficar para trás dentro do padrão que eu tenho? Porque isso é um outro ponto. Por mais que a gente trabalhe com, roubando a tua fala, pessoas de origens distintas, religiões distintas, culturas distintas, estilos distintos, a gente sabe que o aprendizado tem certos padrões. Uhum. E aí os alunos vão flutuar dentro desses padrões. A questão é que se o aluno sobe demais, a gente tem que ficar atento, porque esse aí é um overachiever, esse aí é um superdotado. A Uhum. gente vai ter que fazer alguma coisa para endereçar essa superdotação. Da mesma forma, se o aluno não está dentro daquela norma, ele está muito para baixo, o que, que eu vou fazer para trazer ele para dentro da norma para ele não ficar muito para trás? Então, aqui eu já acalmo alguns pedagogos que iam me matar de ouvir minha fala, mas a gente tem que trazer isso. Tá, Vlad, e onde a inteligência artificial entra nisso? Cara, a inteligência artificial é ótima em detecção de padrão. Se eu já ensinei para ela qual que é a normal, e ensinei para ela quais são os desvios, quando eu coleto o dado, trato o dado, analiso o dado, crio um plano de ação e sei quais são as medidas que eu tenho que mensurar
para saber se meu aluno está aprendendo ou não, a IA, ela consegue me dar uma resposta muito rápida se aquilo que eu estou fazendo é efetivo ou não e meu aluno vai aprender da forma correta. Aí entra a questão da personalização, voltando para o que você falou. Não é só a questão da IA me ajudar a personalizar, é ela me ajudar a personalizar em tempo, né, numa velocidade grande o suficiente, né, num tempo pequeno o suficiente, por assim dizer, para que eu consiga efetivamente trazer aquele aluno para o mesmo ritmo do que ele deveria estar aprendendo. E aqui eu vou voltar, por que eu falei da individualização lá no começo? Porque hoje, um dos problemas que eu tenho com certos alunos, e eu também dou aula em pós-graduação, e pós-graduação ela é um desafio porque, até por causa da lei brasileira, o MEC não vira e fala assim, por exemplo, eu dou aula em várias pós-graduações da FIAP, Java, .NET, por aí vai. Tem gente que não se formou em sistemas de informação, nem análise de desenvolvimento de sistema, nem ciência da computação e está fazendo essas pós. Às vezes o cara é engenheiro elétrico. Eu tive uma aluna que ela era jornalista, que ela aprendeu programação na marra e resolveu fazer a pós porque ela queria trocar de área. Meu irmão, olha o desafio, e eu tive algumas conversas com essa aluna, para ela não desistir do curso, porque ela começou a se comparar com os outros alunos. É o problema do pertencimento que a gente falou lá no começo. Eu não pertenço. Não é que você não pertence, o teu desafio é maior. Você quer isso muito. Você não você não tem que se comparar com essa galera. Você vai seguir o seu padrão. O importante é você está aprendendo. Aí a inteligência artificial vai brilhar para nos dizer o seguinte: olha esse aluno, a gente fez esse método, a gente personalizou o ensino de matrizes, como você falou. Mas o que eu uso aqui, eu como professor, produzo para saber se meu aluno realmente está aprendendo o que eu estou ensinando? Porque a personalização é vazia no momento que eu não sei o resultado do meu ensino. Entendeu? Aí é que é meu questionamento. Então, a gente tem várias fases. Como eu uso a IA para me ajudar como professor e como eu uso a IA como aluno. Como eu uso a IA para me ajudar a personalizar o ensino do meu aluno, respeitando a individualidade dele, de forma que ele fique dentro daquela curva normal de aprendizado, para ele não se sentir fora do grupo. E com isso a gente está falando até de evitar a evasão escolar. Tá? E aí o mais importante é, como eu sei que toda essa personalização que eu estou fazendo está sendo efetiva? A inteligência artificial não vai resolver esse problema. Ainda. Por quê? Como é que eu meço isso? Cara, pergunta para os psicólogos e pedagogos de plantão e te garanto que ninguém tem a resposta ainda. Ah, você pode fazer o Standard Based Learning, né, que é muito comum agora nos Estados Unidos, acho que na Europa. No Brasil ainda está vindo. O BNCC aqui no Brasil está começando com isso. Mas mesmo assim é genérico demais. Como é que eu consigo? Quais são os métodos que eu vou usar para avaliar tudo isso? Aí a gente vai entrar em outros questionamentos, que é a coleta de dados. Aí a gente volta na inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? Ela é um algoritmo super inteligente que está aprendendo com base de dados. Como é que eu aplico isso na educação? Eu tenho que ter dados. Só que se eu não coleto, cara, pensa comigo. A gente tem problema com o professor que não faz chamada. Se o professor não faz chamada, e eu estou sendo bem sincero, dos cursos presenciais, se o professor não faz chamada, como é que eu espero que esse professor faça um relatório mínimo de cada aluno, de cada aula, para essa inteligência artificial ser efetiva na análise disso? Complicado, né? E eu não vou nem falar do modelo money hungry de várias escolas que eu conheço. Que é põe aluno, põe aluno, põe aluno. Daqui a pouco tem um professor com 80 alunos na sala. Esquece personalização. Você tem massificação. Ah, e a inteligência artificial? Vai te servir de nada. Então a gente também tem que pôr um limite aí, que não é só a troca do professor ajustar o seu modelo. São as instituições começarem a mudar a sua forma de ensino para poder ter essa personalização e começar a fazer a diferença no mercado. Então, tem várias variáveis aí, né? Por isso que eu tento fugir um pouco da questão ali. E tem variável pra caramba. Eu acho que tem esse ponto, né? Tipo assim, como as empresas têm feito com a IA, né? Muitas usam a IA como uma desculpa para mandar a gente embora, né? Da mesma Pra pagar o forma, preço logo, logo. muita instituição de ensino vai usar a IA como desculpa para outras coisas dentro do ensino. E é isso que a gente tem que evitar. Mas eu acho que no ensino universitário,
a métrica que eu uso para saber se está dando certo o que eu estou ensinando, não o que eu estou ensinando, o que o curso está ensinando, é o emprego que o aluno arruma lá no final. Essa, para mim, é a métrica máxima. Se o aluno terminou um curso e aí ele conseguiu um emprego muito bom, ou montou a empresa dele, ou, sei lá, foi fazer um curso muito bom, foi fazer um doutorado, sei lá, tem várias maneiras de medir o sucesso, dependendo da carreira que o aluno segue. Mas eu acho que essa métrica é uma métrica que te diz se o seu curso está entregando ou não está. Entregando um profissional naquela área. Então, eu estou falando disso porque eu quero ligar isso com o que você falou sobre projeto, as disciplinas baseadas em projeto. Porque as disciplinas baseadas em projeto são justamente as disciplinas que ligam a universidade ao mundo real. Não é? Hoje tem uma coisa que eu dou uma disciplina, mas as disciplinas não tem prova também. Detesto prova, acho que prova não prova nada também. E o que eu faço? Eu tenho uma disciplina que ela é baseada em projeto, mas é aquele conceito de aprendizado baseado em trabalho. Que é o quê? Aqui a gente tem uma parceria com o Museu de Ciências Espaciais. E aí o que eu faço? Eu trago o cara do museu, o cara chega para os alunos e fala assim, temos esse problema no museu, né? A gente quer criar uma nova, temos essa oportunidade, vou usar seus termos. Temos essa oportunidade. A gente quer criar uma nova galeria e nessa galeria a gente gostaria de ter aplicações de tal tipo. Por exemplo, nesse último semestre, eles compraram um telão gigantesco de fora a fora e os alunos têm lanternas que servem como mouse nesse telão. E aí o desafio dos grupos era, vamos criar uma aplicação que usa essa infraestrutura. E aí o cara lá do museu vai lá, explica para os alunos, dá um contexto, leva os meninos no museu para poder conhecer, leva nos bastidores do museu para eles conhecerem como que os desenvolvedores de atração, das atrações do museu fazem. E aí a gente divide em sprints, eu estou ensinando metodologia ágil, é isso que eu ensino na disciplina. E aí divide os grupos, cada um tem suas funções, e aí a cada sprint o cliente volta, que é o cara do museu, para dar opiniões sobre os protótipos que estão sendo desenvolvidos. E aí, no final do semestre, os meninos têm que fazer um pitch do protótipo, porque eles também fazem um plano de negócio do produto deles, que eles estão fazendo. E aí, para mim, essa é a coisa mais importante em termos universitários, onde a gente liga a universidade ao mundo real. A gente sai da prova, vai para o projeto. A gente sai da teoria e vai para a prática, né? E essa conexão, pouquíssimas universidades fazem isso direito. Pouquíssimos professores realmente fazem essa ligação direito. E isso é o que o aluno leva e talvez é o que vai dar maior chance para o aluno de arrumar o emprego e de realmente botar em prática o que o aluno aprendeu dentro daquele curso. Com IA ou sem IA, entendeu? No caso da minha disciplina, pode usar IA à vontade. Eu não estou nem preocupado com o código que vai ser desenvolvido, porque nessa disciplina eu quero que eles aprendam o quê? A trabalhar em grupo usando uma metodologia ágil. Então, é requisito, que é o que você falou lá no início, né? Criar ali as tarefas, distribuir tarefas, discutir e criar ali a aplicação, o protótipo para poder apresentar. Então, e nisso, eu puxo essa conversa de... porque existe a preocupação com o emprego, né? A IA vai roubar o emprego? É o que as pessoas mais me perguntam. E aí, minha resposta para isso, um pouco disso, é assim, eu falo, não escute os extremos. Tem o cara que fala que o mundo vai acabar e as IAs vão dominar tudo.
e vai matar todo mundo. E tem outro cara que fala que a IA também vai dominar tudo e a gente não trabalha mais, né? É uma utopia e distopia. Eu tô até escrevendo um livro com um amigo de ficção, de histórias de ficção sobre o futuro do otimistas e pessimistas da IA. Mas é uma outra história. Então, assim, o que eu queria saber, na sua opinião, como que a IA vai afetar o mercado de trabalho para esses alunos que estão agora fazendo, por exemplo, faculdade? Porque esse é um desafio grande para a gente, né? No meio acadêmico, a gente tem que meio que prever um pouquinho do futuro para dar uma condição melhor para os alunos brigarem lá fora. E aí, uma maneira que eu faço eu tento ensinar IA, eu tento colocar eles em contato com o mundo real, né? É, mas o que você acha em termos de profissões? É, qual que é a melhor chance para os alunos? O que eles têm que fazer? Entendeu? Quando você vai dar conselho assim, você vai dar um conselho para o seu menino. Você chega para o seu filho e fala assim: meu filho, o que você vai falar para ele aprender para ele se dar bem aí, vamos dizer, nesse futuro que já é presente? Ótima pergunta. Primeiro que a IA não é... Essa pergunta do IA vai acabar com os empregos. Muita gente associa isso sempre à nossa área, né? É Uhum. só desenvolvedor que perde emprego, não é? A gente tem que ver que toda e qualquer profissão hoje que exija trabalho repetitivo, a IA vai matar. Porque se dá para eu criar uma regra lógica de fluxo, mesmo antes da inteligência artificial, eu já conseguia automatizar isso, independente da inteligência artificial. A inteligência artificial ganha muito poder. Então, a gente vai ter que repensar o mercado como um todo, tá? Eu dou um exemplo que assim, é uma profissão que eu respeito muito, que eu acho ela ultra complexa, que é contador. Mas a contabilidade cada vez mais tem se padronizado a nível mundial. Com a contabilidade se padronizando a nível mundial, a grande pergunta é a seguinte: eu vou precisar de um time de 50 contadores na minha empresa? Porque se é padrão, eu tenho dois, três deles bons e o resto, inteligência artificial e automação vai cuidar para mim. Aí o pessoal vai falar: ah, então você vai gerar layoff. Cara, a Revolução Industrial na França já mostrou isso, né? Ah, vamos quebrar as máquinas. Desculpa, é um caminho sem volta. Novas profissões vão surgir. Com a inteligência artificial, isso só vai ser acentuado. A grande pergunta não é se eu vou perder o emprego para a inteligência artificial, e sim quem eu serei daqui 5 anos com esse mercado de inteligência artificial. A inteligência artificial vai tirar seu emprego se você não se mexer, se você não aprender, se você não usar ela para sua vantagem, se você não continuar estudando e aprendendo as oportunidades e enxergando o mercado. Há 10, 12 anos atrás, até mais, ninguém imaginava que youtuber seria uma profissão tão bem paga. No entanto, ninguém imaginava que ser TikToker ia ser uma profissão tão bem paga. Mas é, 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 copywriter, né? O jornalista agora, né? O pessoal de letras, o pessoal de jornalismo, agora tem profissão de copywriter. O trabalho do cara é escrever texto para os outros, extremamente ameaçado pela inteligência artificial, né? Uhum. Mas são profissões que já existiam e começam a ser ameaçadas. Então, como é que a gente se adapta para esse mundo? Então, se eu tivesse que falar para o meu filho, para qualquer pessoa, o que eu tenho que fazer? Aqui eu vou fazer uma parada e vou fazer um paralelo rápido. Por causa da guerra do Irã, tem muita coisa vindo à tona e tal. E o governo americano, eles têm três grandes empresas, mas eu vou falar de duas delas, que são a Boeing e a Lockheed Martin, prestando serviço para a Força Aérea Americana. E dentro dessas duas empresas, se eu não me engano, a Lockheed Martin tem uma divisão que é a Skunk Works, e dentro da Boeing tem a Phantom Works, que são as áreas ultra secretas que nem o próprio governo americano sabe que está sendo desenvolvido lá dentro, até por serem empresas privadas. O governo americano só fala, me tragam novidades, vamos dizer assim. Uhum. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque, cara, tem tecnologia que esses caras estão desenvolvendo que a gente nem sonha. É tão secreto, é tão bem guardado, que a gente nem sonha. Imagine empresas como Google, Microsoft, agora a Anthropic, que está crescendo, a OpenAI, eles têm a Skunkworks e a PhantomWorks deles, né? Uhum. Eles não tiram o modelo do nada. Eu vou chutar aqui, é um chute, eu posso estar completamente errado. Mas o que eles liberam no mercado hoje já está pronto já estava pronto há 2 anos atrás. Né? Uhum. Esses modelos que a gente trabalha
na minha opinião, já estão extremamente defasados frente ao que essa galera já tem lá dentro. Tá? Até porque essa é uma prática normal de mercado. Existe uma teoria que depois foi comprovada, que a Scania, era Scania? Scania? Não, desculpa, a Volvo. A Volvo, ela liberava os caminhões dela só depois de 10 anos. Então, daí, eles começavam a conceber um motor, um caminhão que ia ser posto no mercado, dali 10 anos. E os caras já tinham a tecnologia, estava extremamente mais avançado. Por que essas empresas não fariam o mesmo? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, mais do que nunca, a velocidade de mudança dessas tecnologias e do que o mercado espera aumentou muito. A lei de Moore caiu há muito tempo, né? Agora com a inteligência artificial, todas as outras leis vão começar a ser quebradas e a própria do mercado. Então, qual que é a melhor dica que eu daria para o meu filho ou para qualquer pessoa nessa era da inteligência artificial? Número 1, aprenda sobre inteligência artificial. Aprenda tudo que você puder e o quanto isso afeta a sua profissão. E tente ser um futurista. Onde isso pode me levar? Aí cai na questão do pensamento crítico. Leia, acompanhe movimentação de mercado, veja o que está acontecendo. Por quê? Aqui a gente também. Aí o cara vai falar: porra, Vlad, aí você me quebra, o mercado muda o tempo inteiro. Calma. Existe uma diferença entre as coisas nascerem e elas serem adotadas pelo mercado. A gente tem inteligência artificial, os GPTs foram desenvolvidos em 2017. Em 2019, deu boom, vamos dizer assim, começou, não é que deu boom, eles foram dar boom, na verdade, depois da pandemia, em 2022, tem 4 anos, vamos dizer assim. Tirando esses layoffs, que para mim não tem nada a ver com inteligência artificial, de novo, é uma opinião minha, para mim ainda é inchaço pós-pandemia, tá? E a IA só está vindo para ajudar, e essa é uma discussão que a gente pode ter depois, que é o problema a falta de revisão de processos dentro das empresas gera inchaço, gera ineficiência e gera inchaço. Aí os caras usam inteligência artificial, porque na verdade eles estão otimizando os processos deles para poder andar para frente. Todo mundo está falando de layoff. A Toyota, que é a mãe de todas as melhorias de processo, não está fazendo layoff. Espera aí. Onde está o erro, né? A Toyota nunca teve essa história de layoff na área administrativa. Mesmo na área fabril, os caras trabalham ultra otimizados, porque está no cerne deles, está no core deles fazer isso. Então, essa questão dos layoffs hoje, eu acho que está mais ligado ainda a um inchaço e uma ineficiência operacional do que a inteligência artificial. Ela está sendo usada como desculpa. Outra, investir em inteligência artificial é caríssimo. Se você parar para pensar quanto custa, não só para você comprar as ferramentas, mas todos os tokens, cara, e para pensar comigo, ainda é um tiro no escuro. Ainda é um tiro no escuro. Mesmo com 4 anos de inteligência artificial evoluindo, ainda é um tiro no escuro. Eu mesmo, eu projeto minhas aulas usando inteligência artificial. Eu gasto um tempão corrigindo o código. E o meu código não é nada avançado. Não é nada avançado. Eu gasto um tempão corrigindo o código, porque a IA erra. Então a gente tem que pensar nisso. Qual é a melhor dica que eu posso dar para o profissional hoje? Estude, acompanhe o mercado e veja como a inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial hoje, afeta o seu mercado e o que você pode fazer de diferente para garantir o seu futuro. Tá? Agora eu vou te devolver a pergunta. Isso eu estou falando para alguém que já está no mercado, que tem que estar preocupado. Tá? Imagina os seus alunos, que você falou, né, do treinar os caras em ágil, de resolver soluções e tudo mais. Eu te pergunto, como a gente treina, como você treina, o que você diria para o seu aluno hoje, na era da IA, de vale a pena estudar computação e desenvolvimento ainda na era da IA? Porque é uma questão, vale a pena? Minha profissão vai morrer? O que eu falo para esse aluno? É, essa é a questão complicada, né? Você não quer ser. Porque a gente tem sempre uma linha, né? Que eu acho que o professor às vezes tem que pensar 2 vezes antes de cruzar, né? A gente tem. A gente pode estar sendo talvez conservador demais e a gente continua ensinando o que a gente ensinava antes para falar assim: não, eu só estava fazendo o que todo mundo estava fazendo. E aí o cara se lascou lá no futuro e o problema não é seu, né? O cara pode pensar assim. E tem a outra linha onde a gente tenta ser futurista demais e a gente prepara o aluno para um mundo que não existe. Só existia na cabeça da gente. Então, o grande lance hoje, que em questão de
o que ensinar, o que não ensinar, o que é relevante e o que não é relevante é alguma coisa no meio do caminho. Nesse ponto, no tempo, eu acho que a gente ainda está experimentando a IA. Então, vai lá no site da Anthropic, vai lá no site da NVIDIA. Eles estão pedindo o cara que sabe usar C, C++. Esses são os caras que estão falando que vai acabar o cara que mexe com código. Mas lá no site deles está lá. Então, se as empresas top em AI estão chegando e estão falando, olha, vai acabar código, vai acabar desenvolvedor, mas lá no site deles hoje, se você for lá, tem 200 milhões de vagas pedindo o cara para trabalhar com compilador em C, como é que eu vou chegar para o meu aluno e falar que o desenvolvimento acabou? Eu não tenho evidência que o desenvolvimento acabou. Muito pelo contrário, essas empresas estão contratando mais. Elas não estão contratando menos, não. Elas estão contratando mais. E elas são as empresas que pregam que a IA vai automatizar tudo, acabar com tudo e tudo mais. Então, eu acho que a resposta mais honesta hoje que a gente pode dar para os alunos, que eu dou para os alunos, é o seguinte: o digitar código está acabando. O desenvolvimento de sistemas vai muito além de digitar código. E até entender de linguagens de programação não quer dizer que está acabando, porque essas empresas mostram o contrário. Elas entendem de linguagem de programação. Então, se você quer ter uma vantagem, estar competitivo no futuro, continue aprendendo esses fundamentos básicos, mas também aprenda os avançados, que é usar a IA hoje para poder desenvolver mais rápido, prototipar coisas mais rápido, ter ideias mais rápido, depurar coisas mais rápido e um monte de coisa que você consegue fazer com a IA. Mas mas o que eu acho que vai acontecer ainda? A indústria, igual você falou, tiro no escuro. A indústria ainda não se adaptou a IA, não. Elas estão tentando enfiar a IA na goela. Falando, ó, tem que usar IA, tem que aumentar a porcentagem de uso de IA. Mas ninguém tá te falando como usar. Só tá jogando a IA e falando para você usar, que tem que usar, que é legal, não sei o quê. Eu li uma coisa interessante um tempo atrás, que é uma repetição disso. Quando lançou a internet, começou o www, criaram uma infraestrutura louca, de roteador, de tudo, né, para poder suportar a internet. Mas, quando criaram essa estrutura, ela foi subutilizada por muito tempo. Porque levou, sei lá, 10, 15 anos para a internet, a web, avançar, se estabilizar, as pessoas começarem a identificar as oportunidades de negócio, achar o valor da internet. As pessoas terem acesso à internet. Tudo bem, todo mundo pode falar que a IA é mais rápida do que isso. Claro, é mais rápida mesmo, a gente já tem essa conexão toda pronta, né? Mas a IA, ela vai levar um tempo para amadurecer, para as empresas acharem os casos de uso onde ela funciona, para as pessoas encontrarem os casos de uso onde a IA é benéfica para elas, para todo o sistema. Porque tem muita gente falando hoje, os caras estão construindo esses data center e isso aí vai ficar abandonado. Não vai nada. É como se fosse a internet, botou um tanto de roteador, cabeamento para todo lado, não sei o que, não sei o que. Talvez fique subutilizado num primeiro momento, ou não é utilizado no máximo, ou constrói mais do que precisa no momento. Mas, a longo prazo, isso aí vai ser pouco, porque tudo que eles construíram para a internet não é suficiente, eles têm que continuar construindo. Então, assim, eu acho que, de novo, volta à maturidade, não só das pessoas, mas do sistema, das empresas, dos governos, né, para poderem se adaptar e entender a IA. Então você fala assim, vai acabar o desenvolvedor no curto, médio prazo, médio, longo? Eu não consigo ver como é que vai acabar. Eu não consigo. Porque, Vladimir, uma coisa é o seguinte, o cara... Teve um cara que ele veio me pedir para desenvolver uma aplicação para ele, né? E aí
Eu falei, bom, a aplicação que ele quer, eu pensei, dá para ele fazer ele mesmo, porque já tinha GPT, essas coisas. Falei, vou ensinar ele a fazer. Aí o que que aconteceu? Chegou num ponto que ele falou assim: ah, deixa pra lá. Por quê? Porque ele não queria fazer. Apesar dele ter condições de fazer, a ferramenta está disponível e tudo mais, ele queria que alguém da área de computação fizesse para ele. Por quê? Porque ele não é dessa área, ele não quer fazer aquilo. Então, apesar da IA estar aí, conseguir fazer um monte de programa e tudo mais, quem é que vai realmente sentar para fazer o programa? Nessa hora, a pessoa contrata aquela pessoa que ela confia para fazer aquele programa para ela. Entendeu? E aí, aquela pessoa tem que dar garantias. A, a accountability, né? Se der problema, quem é que é responsável por aquilo? Quem é que dá manutenção naquilo ali? E aí, a pessoa que não é dessa área não quer fazer nada disso. É por isso que você, um cara da computação, você contrata um cara de direito quando você quer resolver algum problema de justiça. Quando você tem um problema médico, você vai no médico. Porque, apesar da GPT te dar resultado, se você jogar exame lá, você quer um especialista, você quer alguém que vai falar: olha, faz isso que eu te garanto. Se der problema, volta aqui que eu vou conversar com você. Então, a conversa toda não é sobre, vamos dizer, só as habilidades técnicas. Isso aí está cada vez melhor. Mas quem é o responsável, quem dá as garantias, quem dá a direção, quem dá os passos. Né? E no caso do desenvolvimento, é o desenvolvedor. E nunca a gente precisou de tanta gente desenvolvendo. Né? A demanda é infinita de desenvolvimento. Hoje é tão engraçado que é o seguinte: você desenvolve, a dificuldade que você tem é achar alguém para testar. É. Porque você desenvolve rápido. Agora, quem que quer testar? Não, tá todo mundo desenvolvendo. Um monte de gente tá desenvolvendo muito mais. Então o gargalo agora é achar gente para testar. Então a gente tá botando a IA para testar também. Mas quem é que vai assinar lá falando assim, ó, isso aqui funciona? Hein? Quem é que é essa pessoa? Esse é que é o problema. E esse cara tem que saber o que está fazendo. Então, a gente continua precisando de desenvolvedor e vão precisar por muito tempo. Exato, é a minha opinião. E o mesmo vale para as outras profissões. Por isso que eu falei, o engenheiro de software não vai morrer. Ele vai se moldar a esse mundo de IA. Assim como o contador vai ter que se moldar ao mundo de IA. Assim como o pessoal de RH vai se moldar ao mundo de IA. A IA vai afetar o trabalho de todo mundo. A questão não é mais se vai afetar, e sim quando e como. Né? Mas você falou uma coisa que é preocupante também. Governo. Por enquanto, a gente está vendo os governos calados. Né? Até quando eles vão ficar calados? E isso tem efeito direto nas profissões. Por quê? De novo, a gente fala de a IA vai afetar tudo isso. E a gente começou falando lá dos nossos alunos. Como é que o nosso aluno, como é que a gente como professor usa isso, vantagem para formar o aluno, monitora, garante que o aluno se forme melhor, usa isso para nossa vantagem, prepara esse aluno para entrar no mercado de trabalho. Ele vai entrar no mercado de trabalho que ele não só tem que saber fazer aquilo que a gente ensinou, mas ele tem que saber fazer o que a gente ensinou, alinhado com a inteligência artificial. E tudo pode mudar. É um governo baixar uma regra e virar e falar: não pode isso, não pode aquilo. O accountability que você falou. O governo roda em cima disso, do accountability. Por isso que a gente tem no Brasil os conselhos regionais, na Europa você tem as unions e tudo mais, que fala: quem assina um livro contábil é o contador. A inteligência artificial não é um contador. Ela não vai assinar nunca. Quem é que assina os documentos administrativos da empresa, o administrador. No Brasil, você assinou isso e você não é administrador, o CRA vem para cima de você. Você assinou o resultado de uma empresa, você não é o contador, o CRC vem para cima de você. O médico tem o CRM para regulamentar o médico, tem a OAB para regulamentar os advogados. Por enquanto, eu estou vendo todo mundo quietinho. Por quê? Está todo mundo achando que a inteligência artificial só vai afetar os devs. Até o momento que essa miríade de pessoas que você acabou de falar, que são os desenvolvedores que estão sendo contratados por essas empresas na surdina, por assim dizer, vão começar a desenvolver cada. Aí o pessoal vai descobrir que pode usar a inteligência artificial para começar a pegar nessas áreas. E aí os layoffs não vão ser mais dos caras de tecnologia, vai ser o contrário. Traz mais cara de tecnologia, porque eu tenho que desenvolver mais software para isso.
porque eu preciso otimizar minhas áreas administrativas e tirar a galera que não faz nada. Aí a gente vai começar a ver a regulamentação entrar pesada. Por quê? Porque aí os órgãos reguladores, como os conselhos de classe, vão começar a dar pressão no governo falando: e aí, você vai continuar liberando esse treco? E quem garante que isso está certo? E eu não estou falando que eles estão errados, tá? Eu volto no assunto da accountability. Até que limite é aceitável? Até que limite, até quando os governos vão ficar quietinhos e deixar a inteligência artificial fluir? De novo, tem gente que vai ouvir eu falando isso e falar: ah, você é sindicalista. Gente, eu sou o contrário de sindicalista. Totalmente. Eu sou um cara realista. Eu estou olhando que a história do mundo mostra isso. A gente vai dando vários passos e às vezes é necessário dar uma barrada, porque senão você gera um impacto negativo na sociedade, por mais legal que seja a Uhum. tecnologia, que essa tecnologia vai ficar inútil porque não vai ter gente para usar. Uhum. Não vai ter. Vou dar só dois passinhos para trás rápidos para voltar nisso. A gente falou da questão da adoção de inteligência artificial pelas empresas. A gente sempre fala isso, a gente está pensando em big techs, grandes bancos e afins. Só que a gente tem que lembrar que boa parte do mercado dos países não vem desses caras, vem do negócio médio e pequeno, que é quem mais emprega no país. Não Uhum. são esses grandes. Esses negócios médios e pequenos não têm bala na agulha para ficar contratando inteligência artificial para fazer o trabalho dela. Ela vai contratar um planinho lá, que de repente ela vai desempregar 2 atendentes de telefone. Mas é um Aham. planinho. No resto, ele vai continuar com a prática dele mais simples, né? Por exemplo, como é que você adota padeiro? Padeiro tá numa alegria do caramba. Como é que você substitui padeiro, cara? Inteligência artificial não vai fazer pão. Entendeu? Açougueiro. Inteligência artificial não vai. A minha esposa fez uma piada. Eu não quero inteligência artificial que faz música e faz imagem para mim. Eu quero inteligência artificial que lave minha louça, que me dê. Não, eu não quero robô dentro da minha casa. Tenho medo disso. A minha pergunta é essa: profissões que todo mundo não dava valor, será que a gente não vai ver essa inversão? O mundo vai voltar a ter mais padeiros, mais açougueiros, mais peixeiros, porque a inteligência artificial não consegue tocar nesse lugar. Tem um estudo da Bloomberg que eu achei fenomenal. A profissão mais difícil de ser substituída é dentista. É mais fácil substituir um médico clínico geral Aham. do que um dentista, por causa da natureza do trabalho dele num ambiente extremamente difícil, que é a Aham. boca. Agora, o médico que senta e fica olhando para sua cara falando assim: tá, o que você está sentindo? Ah, isso, tá bom, toma Tilenol. Esse vai ser Uhum. substituído pela inteligência artificial, se o Aham. CRM deixar, né? A pergunta é exatamente essa: qual vai ser a dinâmica? E, de novo, eu estou roubando isso porque você falou de Aham. governo. Qual vai ser a dinâmica das nossas sociedades com a entrada da inteligência artificial? Que empregos realmente vão morrer? De novo, eu reforço o que eu falei. A inteligência artificial hoje está acabando com o óbvio. São as vagas excessivas das empresas que descobriram na inteligência artificial que elas podem ser mais otimizadas. Uhum. Isso vai criar uma descentralização e vai abrir de novo esse mercado de gente que estava tudo acumulado numa empresa grande, elas vão se abrir de volta para o mercado. Só que eu ainda questiono. Poder de compra das empresas médias e pequenas para adotar a inteligência artificial, know-how de usar, você falou isso, know-how de Uhum. usar essa inteligência artificial para poder alavancar o negócio dela. Trazer profissional que está qualificado para fazer isso. Tudo isso vem lá do começo da educação. Como estamos educando nossos alunos, como estamos formando nossos alunos e como eles vão se preparar. Agora, avançando um pouquinho, qual é a dica que eu dou? Estude, acompanhe, analise a dinâmica do mercado e como isso afeta você nesse mercado. E aí você falou muito bem. Nossos alunos estão preparados para o mercado? Esse mercado tem constante mudança. Estamos preparando esses alunos com pensamento crítico suficiente? Não sei. Onde está o nosso foco? Eu tenho problema para falar isso. Onde está o nosso foco na educação? E eu vou fazer um comentário e fazer uma pergunta final para você. É, um amigo meu falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou: olha, tem trabalho que é para robô e tem trabalho que é para pessoa. E aí eu estendo o que ele falou. O lance é que hoje a gente está descobrindo que muitas pessoas fazem trabalho de robô. E aí essas pessoas vão realmente ter que se adaptar ou trocar de emprego, né? Porque elas estão fazendo um trabalho que não deveria estar fazendo. Deveria ser um trabalho para um robô, quando eu digo um robô físico, um robô virtual.
E aí, a pergunta final que eu falo para você, dentro do que você estava falando. E o que você acha que vai acontecer com os professores? Você acha que a gente vai precisar de mais professores ou de menos professores com a IA? Eu não acho que a gente vai precisar de mais nem menos. Eu acho que a gente vai precisar de melhores professores. E aqui eu vou ser muito honesto no que eu estou falando. Como aluno, eu senti a falta de professores capacitados, atualizados, interessados. E quando eu digo melhores professores, não é só pela pessoa. Eu respeito pela profissão. Tá? Uhum. A massificação da educação que aconteceu, principalmente no Brasil, nos últimos anos, desvalorizou o professor. É uma profissão, se não a profissão mais digna, e os japoneses têm isso muito bem, acho super legal. Tem uma foto Uhum. super legal da família real japonesa se dobrando para os professores. Porque a pessoa escolher essa profissão, que é uma profissão que a exige estar atualizada no seu campo, ter interesse no ser humano e ter uma paixão em passar isso, isso não é fácil. Então, primeiro é isso, eu acho que o mercado vai ter que ter uma visão diferente sobre os professores. Eu vou ser bem, eu não vou ser pragmático, mas eu vou falar uma coisa que pode, não vai ofender, mas pode gerar muito debate. A qualidade de uma nação, e aqui eu estou falando da qualidade da nação, a qualidade de uma nação é medida pela qualidade dos seus professores. Tá? Se a gente fala de uma nação que preza educação de verdade, ela tem grandes professores. Se ela tem grandes professores, e quando eu digo grandes, é grandes mesmo, pessoas apaixonadas, bem remuneradas, respeitadas, com infraestrutura, elas vão gerar grandes alunos, que amanhã serão grandes professores também. A questão de mais ou menos, eu acho que a inteligência artificial não vai tirar isso. Como a gente falou, dar aula é muito amplo. Tem profissões que vão morrer porque elas podiam ser robotizadas. Só que ao mesmo tempo que vão morrer, várias profissões vão nascer. Então, vão ter que nascer novos professores. E a inteligência artificial não vai ter essa capacidade de se tornar um professor nesse nível, de se adaptar e gerar essa nova profissão. A gente ainda não tem aquela inteligência artificial criativa, ela é generativa, mas ela não é criativa. Dizem que ela virá aquele ponto de inflexão da inteligência artificial criador. Eu vou ser honesto, eu não vejo isso chegando tão cedo. Quando eu digo tão cedo, eu não acho que chega na minha geração. Tá? Não que eu esteja muito novo, mas eu não acho que chega na minha geração. Então, não é uma questão de mais ou menos professores, mas sim de professores melhores. E aqui são pessoas que têm mais interesse, que querem se modernizar, que querem trazer essa paixão de ensinar, que estão realmente interessadas pelos alunos, que são pessoas que vão dominar a inteligência artificial para sua vantagem no campo de ensino, se preocupando com os alunos. Só que isso requer uma mudança não só do profissional, de não encarar o lecionar apenas como uma profissão, porque é mais do que uma profissão, e também tem uma mudança das organizações, de não olharem para o seu professor como um commodity e ficar é, 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 pagando pouco ou tratando como se fosse qualquer coisa. Né? É uma profissão, é uma das profissões mais antigas da humanidade, requer cuidado e requer interesse. Se a gente não tiver essa mudança de visão, tanto das organizações quanto dos próprios professores, a questão de mais ou menos não vai importar. Porque um mau professor é substituído tão fácil pela inteligência artificial quanto um mau profissional, um profissional que faz atividades repetitivas. Agora, um bom professor, que ele vai além da matéria, que ele se interessa pelo aluno, que ele se interessa pelo desenvolvimento do aluno, que ele se interessa pelo futuro, que ele está o tempo inteiro correndo atrás disso e usando as ferramentas para sua vantagem nesse sentido, esse não vai ser substituído nunca. Nunca. Então, para te responder bem pragmaticamente, é isso. Não é questão de mais e menos. É uma questão de melhor, é de qualidade, é de paixão e de saber utilizar as ferramentas da melhor forma possível. Isso aqui não é na área de TI, é qualquer área. Na medicina, na odonto, na físio, na psicologia, na administração, na contabilidade, no direito, em tudo. Então, eu deixo aí melhores professores, em geral. Vlad, muito obrigado.
Foi muito legal a nossa conversa. Espero que a gente continue esse papo, porque eu acho que Vai, tem tanta coisa para a gente conversar ainda. Eu acho que nem essas últimas horas aí conversando, a gente chegou ainda nem no início do iceberg. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente discutir e tem muita coisa para a gente refletir e para as outras pessoas também refletirem. Eu queria, se alguém quiser saber mais sobre você, ou trabalhar com você, ou quiser saber alguma coisa, qual que é o jeito mais fácil de te encontrar na internet? meu LinkedIn, tá? LinkedIn? Depois eu te mando. Você tem meu LinkedIn, depois a gente põe lá na Aham. descrição. Tem meu site pessoal também, vladcruz.com.br. Pode me procurar, Vlad com V, VLADCRUZ, .com.br. Tem meu formulário de contato lá, pode falar comigo. Então, rede social, LinkedIn, tem meu site pessoal. É, é normalmente onde eu estou interagindo. Então, Beleza. é só contactar. Ou me procura ao vivo lá na Unisanta, lá na Universidade de Santa Cecília, aqui em Santos. Pode me procurar lá. Ou quando eu estou na FIAP também, pode me procurar na FIAP, mas é mais normal me achar na Universidade de Santa Cecília. Bom demais, então. Então, valeu. Até mais. Valeu. Abraço.